Bom dia e bem-vindos ao canal Débora Histórica. Hoje é dia 17 de julho de 2025, sendo seu objetivo que é resgatar e preservar as nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. O link da apresentação do Débora Histórica está na descrição deste programa. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. Este é o capítulo 26 da história do Morumbi. Vamos falar sobre o bairro da Vila Progredior e seus logradouros, parte 2 de 3. A Vila Progredior, antigamente chamada de Caxingui, como expliquei no vídeo anterior, na década de 1970 ainda tinha características rurais e urbanas ao mesmo tempo, com a sua paisagem influenciada pela antiga ocupação agrícola, saldo da Fazenda Morumbi, mantendo terrenos e chácaras e pequenos sítios com muita área verde, o que predomina até hoje, a área verde. Seu processo de urbanização foi aos poucos, ocupando os espaços, transformando-se em um bairro aconchegante. Na fotografia de abertura do vídeo do dia 10/7, mostro o condomínio Vertentes do Caxingui, que passou a ser Vertentes do Morumbi. Era um lago ou uma lagoa onde muitos que moravam nesta região se banhavam e as ruas ainda eram de terra. Então vamos para os logradouros agora. De acordo com sites do Correio, são 47 e eu vou falar a segunda parte dos logradouros. Rua Ariosto Biller Souto. Nasceu em 7 de fevereiro de 1910 em São Manuel, estado de São Paulo. Estudou no Colégio São Luís de 1922 a 1925 e no Colégio São Joaquim de Lorena de 1925 a 1927. Cursou Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, de 1927 a 1932, especializando-se no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, em físico-químico, bacteriologista, imunologista, virologista, microbiologia e zoologia médica. Entre outras atividades, foi assistente do Instituto Butantan de 1937 a 1940, assistente do Instituto Adolfo Lutz de 1940 a 1950 e etc, etc, etc. Ele faleceu em 22 de dezembro de 1967. Não havia nome anterior, não tenho essas informações de localização, tá? E nem de oficialização da rua. Rua Basílio Romani Neto. Não há informações pessoais. O nome anterior era Rua Particular A, começa na Rua Guilherme Watanabe, entre as ruas Engenheiro Luciano Jaques de Moraes e Rua Particular B, e termina no Balão de Retorno, na divisa de loteamento. Foi oficializada em 28 de dezembro de 1981. Não esqueçam que algumas informações, como Rua Particular B, Balão de Retorno, divisa de loteamento, é porque esses arquivos não estão atualizados. Rua Braço do Sul, é um rio da Bahia. Tem outras localizações, mas essa foi em homenagem a um rio da Bahia. A rua era conhecida como Santa Cecília, começa na Rua Professor Oswaldo Teixeira e termina na Rua Maestro Leon Kanievski. Foi oficializada em 25 de setembro de 1978. Rua Carlos Lima Morel. Nasceu em 1923 e faleceu em 1974, foi um empresário e só tenho essa informação. A rua era conhecida como Sucuri. Ela começa na Avenida Professor Francisco Morato e termina na Rua Padre Eugênio Lopes e Rua Três Irmãos. Foi oficializada em 11 de novembro de 1976.
Rua Cristiano Ribeiro da Luz Júnior, não há informações. E nem na Wikipédia, não achei informação nenhuma. Rua Dom Armando Lombardi. Nasceu em 12 de maio de 1905 em Campobasso, na Itália. Foi embaixador do Papa Apostólico do Brasil, estudou Humanidades em Paliana e Roma, cursou Filosofia e Teologia no Seminário Campano de Nápoles, ordenou-se sacerdote na Catedral de Campobasso em 22 de julho de 1928. Logo depois, doutorou-se em Direito Canônico na Universidade Gregoriana. Em 1934, também em Roma, obteve o diploma em Ciências Diplomáticas, depois de, como sacerdote, ter sido professor de seminário de sua diocese. Iniciou em 1º de outubro de 1935 sua carreira diplomática como secretário de 2ª classe adido à nunciatura em Santiago do Chile, de onde foi promovido em 1935 para Caracas, Venezuela, na qualidade de 1ª classe. E patati, patatá, blá blá, etc, 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 que ele tem um currículo grande. Depois ele veio para o Brasil e faleceu no Rio de Janeiro em 4 de maio de 1964. A rua era conhecida como Julieta, começa na Avenida Professor Francisco Morato e termina na divisa de terrenos. Na verdade, ela termina, eu não sei o nome daquela rua, não lembro, mas já é uma rua com nome. Foi oficializada em 18 de novembro de 1965. Então, em 1965, a divisa de terreno, aquela não tinha nome ainda. Rua Dom Tito Marchesi, cujo nome civil era Emídio Mário Marchesi, nasceu em São Paulo em 19 de maio de 1920. Antigo abade do mosteiro de São Bento, fez seus estudos no Colégio Dom Bosco, cursou após a Faculdade de Direito no Largo São Francisco. Já formado na turma de 1943, entrou em 1948 para a Ordem Beneditina. Enviado para Roma, doutorou-se em Direito Canônico pela Universidade de Latrão e etc, etc, etc. Também trabalhou aqui no Brasil, responsável por todos os mosteiros brasileiros. Ele faleceu em 11 de maio de 1973. A rua era conhecida como B, começa na rua Doutor Clóvis de Oliveira e termina na rua Dom Armando Lombardi, é uma rua bem curtinha. Foi oficializada em 11 de fevereiro de 1977. Inclusive aqui é tudo na região perto essas ruas agora, elas são todas perto da Avenida Professor Francisco Morato. Rua dos Três Irmãos. Três Irmãos é nome de povoação paulista pertencente ao município de Prainha. Mas, veja bem, esta rua, ela era a principal da região, uma referência na região. Como também mencionei a igreja Santo Antônio de Caxingui, que fica em frente à Rua dos Três Irmãos, a história é que os Três Irmãos eram referência na localização. Esta lanchonete que mostra aí na figura é onde era a casa na esquina da Rua dos Três Irmãos com a Rua Lício Marcondes do Amaral, onde os três irmãos moravam. Informações obtidas pela Regina, filha de um dos três irmãos. E o quadro pintado por seu pai, esse quadro que está aí na figura foi pintado pelo pai. A rua era conhecida pelo mesmo nome e por Rua Gabriela. Ela começa na Avenida Professor Francisco Morato e termina na Rua Doutor Dario de Castro Bueno. Foi oficializada em 10 de janeiro de 1978. Rua Doutor Castilho Cabral. Nasceu em Novo Horizonte, no estado de São Paulo, em 9 de dezembro de 1907. Bacharelou-se em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco em 1929, na turma do centenário dos cursos jurídicos. Foi promotor público
Por pouco tempo, dedicou-se depois à advocacia e à atividade política, que era sua grande vocação. Foi deputado suplente na Assembleia Nacional Constituinte de 1933, participou do Congresso de Direito Social reunido em São Paulo em 1941, do Congresso de Ministério Público, onde foi membro da Comissão de Direito Penal em 1942 em São Paulo, e participou da terceira reunião de consulta dos Ministérios das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas como observador do Instituto de Advogados Brasileiros e etc, porque o currículo dele é muito grande, tá? Ele faleceu em 19 de outubro de 1971. A rua era conhecida como Rua 6, começa na Rua dos Três Irmãos e termina na Rua Progredior, que hoje é José Janarelli. Foi oficializada em 30 de março de 1973. Rua Doutor Clóvis de Oliveira. O professor, historiador e musicólogo nasceu em 1910. Foi chefe do Departamento dos Serviços Regionais do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Participou da Revolução Constitucionalista de 1932, sobre a qual elaborou o livro A Indústria e o Movimento de 1932. Participou de 24 convenções da indústria do Estado de São Paulo e integrou a segunda reunião plenária da Indústria Nacional em Porto Alegre. Escreveu Senai, Subsídios para a História da Indústria, além de muitas outras, inclusive versando sobre a musicologia, uma de suas especialidades cotidianas, como mestre de piano. Tinha várias condecorações. Faleceu em 1975. A rua era conhecida como Araci. Ela começa na Avenida Professor Francisco Morato e termina na rua conhecida como Alice. Foi oficializada em 25 de junho de 1976. Rua Doutor Dario de Castro Bueno. O engenheiro nasceu em Guaratinguetá em 31 de dezembro de 1900. Formou-se em 1923 em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Em seguida, ingressou na Diretoria de Obras Públicas do Estado, sendo promovido em 1926 a engenheiro de distrito. Permaneceu no DOP, que é o Departamento, de Obras, até 1936, onde desenvolveu inúmeros projetos de obras de arte, inclusive as pontes do canal do Rio Pinheiros para de São Paulo Light Power. Em 1939, dirigiu a Comissão Especial de Autoestradas do DR, que é Departamento de Estradas e Rodagens, que é um nome antigo, incumbido do estudo, projeto e construção das primeiras autoestradas do Brasil, que era via Anchieta e via Anhanguera. E etc, porque o currículo dele é grandinho também. Ele faleceu em 31 de julho de 1970. O nome anterior era Rua 7 e o jardim chamava Santa Teresa. Começa na Rua Desembargador Amorim Lima e termina na Rua 2. Foi oficializada em 16 de fevereiro de 1971. Rua Doutor Maurílio Vergueiro Porto. Ele foi um dentista, nasceu em 1907 e faleceu em 1976. A rua era conhecida como Honorina. Ela começa na Avenida Professor Francisco Morato e termina na Rua Lício Marcondes do Amaral. É uma rua bem curtinha que fica atrás do Pão de Açúcar daqui e da Cobase daqui da Avenida Professor Francisco Morato. Ela foi oficializada em 8 de outubro de 1976. Rua Engenheiro Janot Pacheco. Era um engenheiro natural de Campos, do estado do Rio de Janeiro, onde nasceu em 20 de março de 1886. Formou-se pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1912. Logo depois era encarregado pelo governo de construções ferroviárias. Dirigiu obras dessa natureza no Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais, onde se radicou. Foi um dos primeiros diretores
da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas, depois Rede Mineira de Viação, assinalando a sua gestão pela modernização que introduziu no sistema de tráfego e pela racionalização do traçado em vias em vários trechos, e etc, que ele estudou métodos em uso nos Estados Unidos, na Europa, estudou na França, criando um processo próprio. Ele faleceu em 23 de agosto de 1965. A rua era conhecida como G20, começa na Avenida Vicente Paiva e termina na divisa de terrenos. Foi oficializada em 9 de novembro de 1967. Rua Engenheiro Luciano Jaques de Moraes. Um dos mais profundos conhecedores da geologia no Brasil e eminente engenheiro do ano de 1966. Nasceu em Jaguaraçu, Vale do Rio Doce, em 30 de dezembro de 1896. Fez o seu curso de Humanidades na cidade de Itabira e no Colégio Salesiano de Cachoeiro do Campo, Minas Gerais. Formado pela Escola de Engenharia de Minas de Ouro Preto, fez estágio de aperfeiçoamento nos Estados Unidos. Veja bem que ele era engenheiro de Minas, tá? Para quem não sabe, quando a pessoa é engenheira, existem vários tipos de engenharia, várias modalidades de engenharia. Trabalhou inicialmente como geólogo na Inspetoria Federal de Obras contra a Seco e depois no Departamento de Produção Mineral, onde se fixou, chegando a assumir a direção geral. Deixou mais de 140 trabalhos publicados e foi membro do Conselho Nacional de Minas e Energia, do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, do Conselho Nacional de Pesquisas e do Conselho Federal do Comércio do Exterior. Durante 2 anos, ministrou aulas de geologia na Universidade de São Paulo, distinguindo-se como diretor do Departamento de Geologia e Paleontologia. Faleceu em Itajubá, Minas Gerais, em 15 de março de 1968. A rua era conhecida como Isabel, começa na Rua Alice, antiga, né, aquela que eu mencionei, e termina na divisa de terrenos. Também é antiga, então não tem nome atualizado. Ele foi oficializado em 22 de maio de 1969. Rua Eugênio Betarello. Antigo morador da região, nasceu em 1898 e faleceu em 1976. A rua era conhecida como Aidea, começa na Rua dos Três Irmãos e termina na Rua Dom Armando Lombardi. Ela foi oficializada em 3 de setembro de 1976 e quem for parente do Eugênio Betarello provavelmente tem alguma coisa aqui ainda, por favor, se pronuncie, manda um WhatsApp ou uma mensagem para mim mesmo no canal, para a gente conversar e você contar um pouco mais da história do Eugênio. Rua Fernão do Porto. Ativo em Salvador, na segunda metade do século XVII, fez avaliação de objetos de ouro e pedras preciosas pertencentes à Santa Casa de Misericórdia. A rua era conhecida como Projetada, começa na Rua Padre Gomes Cardim e termina na Avenida Jorge João Saad. Foi oficializada em 25 de setembro de 1978. Rua Gino Bruno. Gino Bruno Françoso foi uma das expressões máximas das artes plásticas em nosso país. Nasceu no ano de 1899, detentor de todas as láureas dos salões nacionais e estrangeiros, agraciado com a grande medalha de honra, medalha de ouro, primeiro prêmio Assembleia Legislativa e primeiro prêmio Governador do Estado. Na opinião imortal de Menotti del Pitta, Gino Bruno, juntamente com Portinari, foram a expressão máxima do talento pictórico brasileiro. Faleceu na capital paulista em 9 de setembro de 1977. A rua era conhecida como Belinha,
Começa na rua Dom Armando Lombardi e termina na rua Salim Izar. Foi oficializada em 20 de abril de 1978. Rua Guilherme Watanabe. Guilherme Watanabe nasceu em 1897 e faleceu em 1952. Tenho a informação de que ele foi simplesmente um contador. Se alguém tiver mais informações, por gentileza, entrar em contato comigo. A rua era conhecida como Alice. Ela começa na rua Progredior e termina na Avenida Jorge João Saad. Foi oficializada em 15 de outubro de 1976. Rua Iacitara, nome de um igarapé localizado no estado do Amazonas. Era conhecida como Rua Projetada, começa na rua João Escaciotti e termina na rua Padre Eugênio Lopes. Nem sei se essa rua foi mudada de nome, tá? Foi oficializada em 25 de setembro de 1978. Rua Irmão Borja. Não há informações pessoais. A rua era conhecida pelo mesmo nome, começa na Rua dos Três Irmãos e termina na divisa de loteamento, que provavelmente tem nome. Ela foi oficializada em 25 de setembro de 1978. E vamos continuar na parte 3 de 3 dos logradouros da Vila Progredior. E na nossa agenda cultural nós temos sempre a Cidade das Abelhas, que é um parque em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Não é só diversão, é muito mel, própolis, pólen, favo e todos os produtos das abelhas que você pode adquirir pelo site cidadedasabelhas.com.br/produtos. O link está na descrição deste programa, ou pelos telefones 4614-0609, 94302-6580. E você também pode adquirir muita cultura, sendo uma ótima opção para passear com a família, amigos e escolas e aprender mais sobre a importância das abelhas. Vá conhecer todas as atrações. O serviço é de terças aos domingos, das 10 às 16. O estacionamento é gratuito na Cidade das Abelhas. E veja bem o que nós temos para essas férias de julho. Até dia 31 deste mês, ainda pode curtir as férias lá com as suas crianças. E adultos também, né? É de 0 a 80, né? Na verdade é de 3 a 80 anos. Ou mais, quem quiser ir, vai. Bom, nós temos a Mostra de Cinema Italiano, o filme do dia 21 de julho, é o Meus Caros Amigos, de Mário Bonicelli. Esse filme é de 1975. O Cine Teatro Denói de Oliveira fica na rua Rui Barbosa, 323, na Bela Vista. O filme começa às 19 horas em ponto e é gratuito. Desejo para vocês um excelente final de semana bem iluminado.